Me responde uma coisa na sua opinião. Você acha que Deus se arrepende? Em Gênesis capítulo 6, versículo 6, Deus olha para a humanidade corrompida e diz: "O Senhor se arrependeu-se de haver criado o homem sobre a terra." Mas espera aí, como assim Deus se arrependeu? O Deus perfeito, onisciente, que sabe tudo desde a eternidade mudou de ideia? Porém, quando a gente vai ler Números capítulo 23, versículo 19, a Bíblia diz: "Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa." Então, peraí, a Bíblia tá se contradizendo? Mas calma, isso era uma dúvida que eu também tinha. Porém, recentemente, em um dos cursos que a igreja aqui da minha cidade dá, ela fez um curso sobre o Antigo Testamento e me explicou isso. Então eu decidi fazer esse vídeo para vocês. Mas antes eu queria mostrar que não é só em uma passagem isolada que isso acontece. A Bíblia usa essa linguagem várias vezes. Como eu disse em Gênesis capítulo 6, versículo do 6 ao 7, antes do dilúvio, Deus se arrepende de ter criado o homem e decide exterminar. Em Êxodo, capítulo 32, versículo 14, depois do bezerro de ouro que Moisés intercede pela humanidade, o Senhor se arrependeu do mal que tinha dito que faria ao povo. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11, Deus diz: "Arrependo-me de ter constituído Saul rei." E em Jonas, capítulo 3, versículo 10, Deus ameaça destruir Nivine, porém a cidade se converte, e Deus arrependeu-se do mal que tinha dito-lhes que lhes faria. Assim, eu citei aqui algumas, mas são várias passagens, e a linguagem é bem clara. Parece que Deus mudou o plano ou recuou, como se ele tivesse ficado surpreso com alguma coisa. Porém, no próprio Antigo Testamento acontece o contrário. Como eu falei, em Números 23:19 aparece: "Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa." Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29, no mesmo capítulo que eu citei um pouco antes, que Deus mudou de ideia e se arrependeu, diz o seguinte: "Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem." E agora, indo rapidinho para o Novo Testamento, Tiago, capítulo 1, versículo 17, confirma: "Em Deus não há mudança nem sombra de variação." Mas então, como a gente pode resolver essa situação que parece contraditória? E na verdade, tudo isso ocorre por causa de um conceito que é o antropoformismo. Porém, resumindo de uma forma bem simples aqui, esse conceito é o de dar uma forma humana para algo que não é humano. E a Bíblia faz muito isso. Lá, por exemplo, em Êxodo, capítulo 15, versículo 16, fala do braço de Deus. Porém, a gente sabe que Deus não tem um braço físico. É só uma linguagem antropomórfica para expressar o poder dele. É como se Deus estivesse falando de um jeito que a gente conseguisse entender. Outro exemplo disso é no Salmo 18, versículo 9, que diz: "Das suas narinas subiu fumaça." E bom, eu acredito que todo mundo aqui saiba que Deus Pai não tem nariz. Isso é algo que estava só simbolizando a ira dele. Na própria Gênesis, capítulo 3, versículo 8, diz que Deus passeava pelo jardim. Porém, Deus não tem pé. Então, do mesmo jeito que esses exemplos, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, é só ela usando uma linguagem humana para descrever uma realidade divina que a gente não consegue expressar de outro jeito. Assim, eu lembro que nesse curso da igreja que eu tava fazendo, o padre me explicou uma coisa que eu realmente nunca tinha parado para pensar. Se a gente, hoje em dia, com todos os conceitos, ciência, tudo que a gente não consegue explicar Deus de uma forma com palavras simples, na verdade nem com palavras complexas, né? Imagine o pessoal daquela época, de milhares de anos atrás, que tinha um arsenal de palavra mais limitado. E isso é algo que eu nunca tinha parado para pensar sobre como os idiomas e a língua evolui e que com o tempo vai aumentando o nosso repertório de palavras. Então hoje em dia o número de palavras que existem é muito superior ao que existia na época em que estavam sendo escritos os primeiros relatos bíblicos. Então se pra gente já é difícil descrever algo, a divindade de Deus, imagina pra época. Mas agora, voltando aqui, você pode estar se perguntando, por que Deus faz isso então? E assim, o primeiro motivo para isso é a questão da pedagogia. Como eu estava falando, Deus se comunica em um nível que a gente consegue entender. Se ele falasse uma linguagem puramente metafísica, hoje em dia já não ia ter gente que entendesse, imagine na época. Então é como se Deus estivesse descendo ao nosso nível para explicar algo complexo. Dando um exemplo aqui mais simples, é como quando a gente tenta explicar algo difícil para uma criança. A gente tenta simplificar ao máximo, mas sem mentir. Agora, o segundo motivo seria a revelação progressiva. O Antigo Testamento é, de uma forma bem simples aqui, a infância da revelação. É Deus educando Israel aos poucos, usando uma linguagem mais concreta e emocional.
Só no Novo Testamento que a gente tem uma linguagem mais teológica em si, como Deus é espírito, Deus é amor. Agora, um terceiro ponto seria a verdade relacional. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, ela está expressando uma verdade do ponto de vista humano. Do nosso lado, que é humano, parece que Deus mudou, mas na eternidade de Deus nada mudou. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para tentar clarear isso. Pensa, por exemplo, no Sol. O Sol não se move em relação à Terra, é a Terra que gira. Porém, todo dia a gente fala, o Sol nasceu, o Sol se pôs. Isso significa que a gente está mentindo? Não, é só uma linguagem. É a gente descrevendo um fenômeno do nosso ponto de vista. Isso não é algo que está só na Bíblia, todo mundo entende e usa isso. E com Deus é igual, do ponto de vista da eternidade dele, onde passado, presente e futuros é um eterno presente, Deus nunca muda, Deus nunca se surpreende nem recua. Mas do ponto de vista da história humana, onde as coisas se desenrolam no decorrer do tempo, parece que Deus mudou quando Nínive se converteu, quando Moisés intercedeu ou quando Saul pecou. São dois pontos de vista da mesma realidade. No ponto de vista da eternidade, Deus sempre soube que Nínive ia se converter, o plano dele nunca mudou. Porém, no nosso ponto de vista, onde o tempo corre, parece que Deus mudou de ideia quando Nínive se arrependeu. É como se fossem duas verdades, mas em dimensões diferentes. E a Bíblia preserva as duas perspectivas. E assim, não é eu que estou inventando isso da minha cabeça. Essas são conclusões que os padres da igreja já tinham chegado. Santo Agostinho explicou no livro A Cidade de Deus, onde ele fala o seguinte: dize que Deus se arrepende, não porque ele mude, pois Deus é imutável, mas porque as coisas que ele fez mudaram. É como dizer que o sol endurece o barro e amolece a cera. Não é o sol que muda, mas produz efeitos diferentes conforme a natureza de cada material. E assim, isso é genial. Santo Agostinho é difícil de entender, eu sempre sofro para entender ele tenho que ler várias vezes a mesma página, mas aqui ele está explicando pra gente que Deus é sempre o mesmo, mas a gente muda. E quando a gente muda, a relação de Deus conosco parece ter mudado, mas é só o nosso ponto de vista. Além dele, São Gregório Magno também explica: Deus se arrepende não por mudança de vontade, mas por mudança de obra. Quando ele altera seus decretos externos para se adaptar às mudanças em nossas ações, atribui-se a ele uma linguagem humana que nós experimentamos quando mudamos de atitude. E isso aí tá perfeito, é a obra que muda. Deus não destruiu Nínive, porém a vontade eterna de Deus, que sempre incluía a possibilidade de misericórdia, nunca mudou. Agora, um último exemplo aqui dos padres da igreja é o de São Tomás de Aquino. Na Suma Teológica, ele fecha isso com chave de ouro. Ele diz o seguinte: Deus quer certas coisas de modo absoluto e outras de modo condicional. Ele quer a salvação de todos os homens, condicionado à sua conversão. Quando a gente diz que Deus se arrependeu, estamos vendo a mudança da condição. Nós nos convertemos, não a mudança da vontade divina. Ou seja, no exemplo da cidade de Nínive, Deus sempre quis salvar ela. Porém, ela tinha que se arrepender. Então, quando essa condição foi cumprida, pareceu uma mudança. Mas o plano de Deus sempre incluiu isso. Mas agora, deixa eu meio que juntar tudo aqui. O primeiro princípio que a gente pode levar em conta seria a imutabilidade divina. Deus é um ato puro. Isso é o que dizia São Tomás de Aquino. Ele não tem uma potencialidade. Ele não pode mudar porque ele já é perfeito. E a gente pode ver isso em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, onde ele diz: Eu, o Senhor, não mudo. O segundo princípio seria a onisciência divina. Deus conhece tudo desde a eternidade. E a gente pode ver isso em Isaías, capítulo 46, versículo 10, onde ele diz: Eu anuncio o fim desde o princípio. Ou seja, não tem surpresas para Deus. Agora, o terceiro princípio que a gente pode entender aqui é a liberdade humana. Deus dá liberdade de verdade ao homem. As nossas escolhas importam. Em Deuteronômio 30:19 diz o seguinte: Ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe. E em quarto princípio que a gente pode levar aqui é o plano divino inclui contingências. E é justamente aqui que está o pulo do gato. O plano perfeito e eterno de Deus inclui as contingências humanas. Deus não planeja tipo A ou B. Ele planeja: se o humano fizer X, eu farei Y. Se fizer Z, eu farei W. É algo bem complexo e orgânico. Então assim, Deus sabe todas as nossas escolhas, não porque ele controlou elas ou porque ele escolheu elas. É porque ele vê o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo.
Para ele é uma coisa só, porém a gente tem total liberdade para fazer as escolhas. Então, quando Nínive se arrepende, Deus não muda de plano, ele executa a parte do plano eterno que sempre incluiu essa possibilidade. Agora, um quinto princípio que eu pensei aqui, que eu já estava esquecendo, é a perspectiva bíblica. A Bíblia narra do ponto de vista humano, onde essas coisas parecem mudança, porém, do ponto de vista divino, não tem mudança, e esses dois pontos são verdadeiros. Assim, sendo meio nerd aqui, é tipo a teoria da relatividade aplicada na própria teologia. São como se fossem dois observadores diferentes vendo o mesmo evento. Para cada um, o evento parece diferente, e os dois estão certos. Porém, é o mesmo evento. Mas agora você pode estar se perguntando, Rafael, o que isso muda na minha vida? E aqui é a parte mais importante do vídeo. E é realmente as coisas que eu vou falar agora é o motivo por eu ter criado esse canal, para transmitir essas mensagens. E a primeira é a que suas orações são importantes. Quando você ora, você não está tentando mudar a mente de Deus. Você está participando do plano eterno que ele já estabeleceu, incluindo as suas orações. Lembra do exemplo que eu dei lá no início do vídeo, que Moisés intercedeu e parece que Deus mudou de ideia? Na verdade, Deus não mudou de ideia. Deus sempre quis perdoar Israel. Porém, isso estava condicionado à intercessão de Moisés. As orações dele são causas reais do plano divino. Outra coisa que eu queria que você que está ouvindo soubesse é que o arrependimento tem poder. Quando você se arrepende, do ponto de vista humano, parece que Deus mudou de atitude. Mas a verdade é que, assim como em Israel, Deus sempre quis te perdoar. Porém, isso estava condicionado ao seu arrependimento. Quando quando a gente se arrepende, é como se a gente estivesse ativando a misericórdia divina de Deus que sempre esteve ali. A gente nunca pode esquecer que Deus é confiável, e isso é a coisa mais reconfortante. Deus não é impreensível, ele não acorda de mau humor e muda tudo. O exemplo disso na Bíblia é em Números capítulo 23, versículo 19, que diz o seguinte: tendo ele dito, não fará, então a gente pode confiar nas promessas de Deus. E agora, para resumir o vídeo aqui, é importante você lembrar, a Bíblia não se contradiz, ela só se aprofunda. Então se você, assim como eu, várias vezes que eu tô estudando a Bíblia, eu acho umas aparentes contradições, e eu digo entre aspas aqui, não desiste, cara, investiga, estuda. Porque em 2000 anos de tradição católica, provavelmente alguém já resolveu essa aparente contradição que você acha que existe. E eu digo sempre do ponto de vista católico, porque é a minha religião, eu sempre acreditei em Jesus, e porém quando eu comecei a ler mais a Bíblia e comecei a ler os primeiros cristãos, foi quando eu me aprofundei mesmo ao catolicismo e entendi ele como a verdade. Porém, se você não é católico, saiba que, eu não sou do tipo de pessoa que vai brigar com outro cristão porque o meu é o certo, o seu é o errado. Até porque eu acredito de verdade, do fundo do meu coração, que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo, que Cristo fundou. Porém, eu sei que brigar não vai adiantar em nada para convencer alguém. E eu, como um bom católico, eu quero a salvação de todo mundo, do meu irmão, do meu próximo. Então, se você não concorda, tudo bem, Deus te ama do mesmo jeito e eu espero que eu possa ajudar um pouquinho na sua conversão. Quando você estiver pronto para se converter, não vai ser eu que vai forçar isso. Mas então agora, só para voltar à pergunta original do vídeo, Deus se arrepende? E a resposta teologicamente mais precisa é que não. A essência divina não muda. Deus não muda de ideia, ele não se surpreende, ele não erra e corrige. A verdade é que a Bíblia usa a linguagem antropomórfica para descrever como a relação de Deus conosco parece mudar quando a gente muda. Como eu falei lá no começo, é a pedagogia divina. É Deus se diminuindo para a nossa capacidade de compreensão, é Deus falando a nossa língua. E o que eu acho mais lindo disso tudo é que Deus não tem vergonha de usar a linguagem humana que é limitada e imperfeita. Porque o objetivo disso tudo não é impressionar com o vocabulário técnico. O objetivo de Deus é se relacionar com a gente. Então, Deus literalmente se humilha na forma da linguagem do mesmo jeito que ele se humilhou como humano na encarnação. É sempre importante a gente lembrar que o verbo se fez carne, o pensamento eterno se fez palavra humana. Então, da próxima vez que você ler algo como Deus se arrependeu, não desanima, não tropeça. E entenda, é Deus conversando com você do jeito que você consegue compreender. Pensa que Deus tinha que passar a mensagem de um jeito que não só eu e você aqui em 2026 entenda, como daqui a 1000 anos ainda seja entendível e daqui a milhares de anos para trás fosse entendido para uma humanidade com vocabulário mais limitado.
Então assim, Deus ama tanto a gente que ele se rebaixou e se fez compreensível. Isso por pura humildade. Então, só para responder, a Bíblia não se contradiz, ela se aprofunda e quando a gente entende isso, a gente começa a ler a Bíblia de um jeito diferente. E bom, aqui o vídeo em si já acabou. É só um aviso rapidinho. Eu gostaria de saber, se você veio pelo meu outro canal, onde eu falo de literatura de fantasia, deixa aqui nos comentários para eu saber, só para eu conseguir ter esse controle. Então, quem puder se inscrever, eu fico feliz demais. Porém, se você não quiser se inscrever, não quiser curtir, eu só espero que esse vídeo, essa mensagem tenha feito sentido pra você. Eu pretendo estar postando aqui toda semana. Esse é um projeto que, assim, eu tenho enrolado muito pra tirar do papel, apesar de todo mundo à minha volta me incentivar a falar que eu deveria fazer, porque, como eles falam, minha família fala e minha parceira aqui fala, o meu olho brilha quando eu falo dessas coisas. Então, acho que eu nunca fiz esse vídeo, nunca tirei esse projeto do papel por medo. Porém, vamos que vamos, né? Então é isso, muito obrigado, fiquem com Deus e fui!